Eu ia te perguntar, já que você falou de Usiminas, pra gente aproveitar o tempo e Sim, sim, conseguir falar, porque o exato, resultado foi divulgado recentemente, exato. e aí mais uma provocação. "Pô, mas Usiminas frente aos pares tá barato. Não é pra comprar então, se tá barato? O Perfeito, que que eu tenho que fazer?" perfeito, perfeito. Bom ponto, porque isso aí, né, é bastante interessante a gente comentar, porque, assim, a gente também tem contato aqui, né, não só com pessoa física, como com investidor institucional. Então a Uhum. gente procura, né, conversar e entender mais ou menos qual é a cabeça do investidor institucional, o que que ele está enxergando para aqueles papéis, tá? E, assim, especificamente para a Uzi Minas, o que que a gente tem visto, tá? A Uzi Minas, para quem acho que, não quero ir tanto a fundo aqui por conta do tempo, então eu vou partir do pressuposto que a pessoa conheça um pouco da tese de Uzi Minas, Sim, beleza? pode ir Então direto ao que ponto. saiba que tem um Alto Forno 3, que o Alto Forno 3 vai entrar em reforma, que é um, né, forno de principal produção dela, vai ficar fechado durante 110 dias, enfim. Todas essas coisas que quem acompanha nossos relatórios sabe, tá? O investidor institucional, qual é a cabeça dele? Porra, taxa de juros, cara, tá 13,75. A gente tem uma taxa de juros real, ou seja, a diferença entre a taxa de juros e a inflação muito alta no Maior do Brasil, mundo. certo? Maior do mundo. Então, o que que o investidor institucional ele está fazendo assim? Essa história de que o investidor institucional ele é comprador de longo prazo, isso está equivocado no sentido de que assim, nem sempre. Dependendo da situação ele e dependendo da Ele é muito situação ele tático às precisa, vezes também. exatamente, ele precisa também tomar decisões de curto prazo. Por quê? Porque ele tem, o nosso cliente é ou investidor pessoa física ou investidor institucional. Esse é o nosso cliente enquanto analista sell side. Uhum. O analista buy side, o cara que trabalha dentro de um fundo de investimento, o cliente dele é o cotista. E boa parte dos fundos, os clientes cotistas também são pessoas físicas, certo? Uhum. E o que, que acontece quando a taxa de juros sobe muito? O que, que acontece, principalmente com a cabeça de pessoa física? Pô, vou tirar meu dinheiro daqui e vou colocar numa renda fixa. Por quê? Porque, cara, meu irmão rende 13,75% ao ano, Sem com risco nenhum, né. basicamente risk-free, Uhum. né? Então, assim, cara, porra, é difícil um fundo de investimento em ação, não um FIA, né, fundo de investimento em ação, bater CDI. O benchmark de fundo de investimento em ação não é CDI, é o IBOV, geralmente. Também pedem resgate pra caramba, faz o Mas cara é isso daí que eu Tomando tô te muito falando. resgate, É exato. isso aí que eu tô te falando. Então, o investidor institucional, ele tem que procurar controlar para ele não ter evasão de cotista, para ele não ter resgate. E ele sabe que o cotista, quando a taxa de juros sobe muito, ele vai tirar de um fundo de investimento em ação e esse cara vai colocar no fundo de investimento em renda fixa ou vai Principalmente comprar tesouro se direto, performar mal, né. principalmente se performar mal. Então, o que que essa galera pensa assim? Cara, eu preciso mudar minha carteira, ou aumentar a exposição e diminuir a exposição em alguns ativos, ou sair, inclusive, de alguns ativos, deixar posições em alguns ativos, para manter meu posicionamento de gerador de caixa, né? E aí ele começa a procurar empresas que geram mais caixa, empresas que pagam mais dividendos, né? E começa a ir para portos mais seguros nesse sentido. Ah, o cara vai deixar 100% o risco de lado? Não, ele vai continuar arriscando, só que ele vai balancear, certo? Uhum. Porque ele precisa entregar uma performance para ele não ter evasão de cotista. Então, da mesma maneira que a investidor institucional só pensa em longo prazo negativo, né? Ele ajeita a carteira dele para o cenário atual. Ele precisa performar também, né? Uhum. Então, assim, o que a gente tem conversado e percebido, né, nos nossos contatos aqui com os investidores, é que, assim, eles não estão adeptos, né, eles ainda estão receosos de aumentarem posição ou ainda quem não tinha passar a investir e quem já tinha aumentar a exposição em Uzi Minas, porque Uzi Minas tem uma dificuldade de curto prazo, que é inata a situação que ela está hoje. Como eu falei, reforma do Alto Forno, a gente lançou o relatório de prévios e o relatório review de Uzi Minas, né, do resultado do primeiro TRI, que foi quinta-feira passada, antes do feriado, tá lá. Uhum. Inclusive, o título do relatório foi: se o resultado foi positivo, por que as ações continuam caindo? E a gente responde isso. Vai lá no final, você conhece os meus relatórios, vai lá, nossa visão e Exato. recomendação. Vai lá no final que você vai encontrar exatamente essa resposta de se o resultado foi positivo, por que as ações caíram. Né? Então, a gente ainda encontra um empecilho muito grande do investidor institucional de aumentar a exposição no papel. E não adianta você nadar contra a maré do institucional, cara. Porque, assim, pessoa física, a verdade assim, eu tenho que ser sincero, pessoa física não vai conseguir enfrentar o fluxo.
o fluxo do papel, e quem faz fluxo, quem acaba fazendo preço, não é uma ou duas ou três pessoas ali, né, em conjunto, tirando raríssimas exceções que aconteceram de short squeeze, que isso aí são... Que os não é caras uma, vão lá, duas ou três pessoas. né? São os caras vão lá no Reddit, É. combinam e começam... Aí é uma situação à parte, tá? Se vocês quiserem fazer isso com os Minas, sintam à vontade. Só avisa antes, por Vocês favor. podem tentar, né? Juntar aí, faz um grupo de Telegram, coloca uma porrada de gente e fala, ó, gente, vamos comprar os Minas, hein? Entendeu? Avisa Pode que a gente dá funcionar. buy antes, né? Pode funcionar. Avisa a gente pra gente dar buy antes, é verdade. Mas assim, CNTP, temperaturas normais de pressão, a situação acontece que o fluxo é trazido pelo investidor institucional. É esse cara que movimenta. São os gestores de fundo que movimentam, que fazem preço. E esses caras ainda estão mais reticentes em investirem no papel. Se a taxa de juros cair, tá? A cabeça do Zé Márcio é que, inclusive, como eu falei, a gente estava no call com eles, a cabeça do Zé Márcio é que a taxa de juros deve se manter em 13,75 até o final do ano. Ele acredita que mesmo que suba a meta, a taxa de juros não caia. Tá? Isso é a cabeça do nosso economista-chefe. Existem outras casas que já estão projetando queda de Selic, certo? Caso a Selic caia, a gente começa a ver um cenário onde... Essa migração de capital. Exatamente. Onde o investidor institucional, onde os gestores de fundos vão ter mais liberdade de se arriscar mais. E aí, tendo essa liberdade de se arriscar mais, eles também concordam que a tese, a maioria, né, pelo que a gente sabe, é notório que o mercado enxerga a tese dos Minas como uma tese barata, tá? Ficou barato. Agora, a questão, isso já teve até no vídeo que a gente fez de frente com o analista, existe até uma pessoa que perguntou, fez um comentário no vídeo, por que manter? Por que não compra? Por que não venda? É muito fácil para o seu site dar um manter. Então, assim, eu tentei até responder o comentário dele, né? Por que a gente manteve o rating neutro? Porque a gente reconhece que está barato, só que a gente entende que não adianta a gente dar uma recomendação de compra, porque existem investidores, cada investidor tem uma filosofia de investimento. Tem investidor que pensa mais no curto prazo, tem investidor que pensa mais no longo prazo. Então, assim, a gente vai dar um rating de compra para a empresa e dar o aval para o investidor que lê, seja ele pessoa física ou institucional, que lê os nossos relatórios, que conversa com a gente, para comprar a empresa quando a gente enxergar que está mais ou menos aqui naquele limiar entre o pior já passou e daqui para frente ela só sobe. É isso que a gente quer chegar nessa linha de tempo. Tá? A gente ainda enxerga que ela ainda tem desafios para passar de curto prazo que vão fazer com que, nesse cenário de juros mais alto, o investidor institucional ainda seja avesso a investir no papel. E se ele não investir no papel, a ação não vai subir, gente. Não vai subir. Entendeu? Então, assim, a ideia da gente manter um neutro, uma recomendação neutra, é que, assim, para quem já comprou, fica no papel. Porque ele provavelmente, que depois daqueles 110 dias do autoforno, que a reforma tiver completa, que o investidor institucional já tiver mais visibilidade de quanto ganho de eficiência isso vai trazer para a empresa. O Renan está aqui e sabe disso. A gente conversa com a Uzi Minas e a Uzi Minas ainda não conseguiu passar para os analistas de mercado maiores provisões de ganhos de eficiência, entendeu? Então, assim, até no quarto T eles divulgaram a taxa de 20%, mas, assim, a taxa de 20% de ganho de produção, não é de eficiência produtiva. O que a gente quer saber é o quanto menos de carvão ela vai precisar comprar para conseguir produzir a mesma tonelada de aço. E gerar isso mais que a gente gerar mais resultado. Pode fazer toda a diferença. Entendeu? Porque, assim, ela ter um ganho adicional de 20% de capacidade produtiva, não adianta ela ter esse ganho adicional de 20% de capacidade produtiva. E não ser mais eficiente. E ela, além de não ser mais eficiente, ela não tem para quem vender. Exato. É verdade. A gente está vendo o cenário automotivo, muita dificuldade, a gente explora muito isso, acho que não vale a pena aqui ficar falando só sobre isso, que a gente tem tempo curto. Mas quem está com mais dúvidas sobre isso, vai lá no nosso relatório, está muito bem explicado lá. A gente vê o cenário automotivo no Brasil ainda muito complicado para 2023, ainda passando dificuldades. As 5 maiores montadoras do Brasil nacionais, né, as nacionalizadas, né, dando férias coletivas, cessando produção, o preço do carro zero está muito caro, e vamos lembrar que mais de 0,1% da venda de aço da Uzi Minas é para o mercado automotivo. Então, se o principal cliente dela não está bem, ela não vai estar bem no curto prazo, gente. Não adianta. Então, assim, o papel tá barato? Tá barato. Vai ficar sempre assim, em termos de, o mercado automotivo nunca vai se recuperar?
Não, a gente espera que ele vai se recuperar, só que a expectativa é de um 2023 ainda desafiador, 2024 já melhor, tá? Mas 2023 ainda desafiador, e ela vai ficar esses 110 dias com o autoforno fechado. Então, assim, à medida que mais informações foram sendo divulgadas sobre esse ganho de eficiência, sobre um mercado automotivo melhor, eu já li que o governo pensa em fazer redução de IPI para baixar o valor do carro, tá? Então, assim, se houver uma política de subsídio para a indústria automotiva, pode ajudar a Uzi Minas, mas está vendo que é tudo muito pode, talvez, não sei o quê, ainda é incerto. E o institucional está fora de incertezas nesse momento, tá? Então, assim, por que o rating de manter para deixar bem claro, até para responder a pergunta de quem deixou lá o comentário no De Frente com o Analista. Né? Já respondi ele lá por escrito, mas respondo aqui de novo, para quem também tem essa dúvida, que pode ser a dúvida de mais gente. O rate manter se você já comprou, se você tem exposição no papel, não compre mais. Também não precisa vender, mas não compre mais. Se mantenha no papel, porque é possível do jogo virar. Se for uma recomendação de venda, se a gente achar que, olha só, tá realmente... cara, tá complicado, a empresa tá performando muito mal, a gente não vê luz no fim do túnel, a gente dá uma recomendação de venda. Não é o caso de Uzi Minas. É barato, tá barato. Ela tá tradando a um múltiplo EV/EBITDA bem abaixo dos pares. É notório, tá? Agora, tem motivos para isso. Precisa de um trigger forte aí para andar, né? Que não parece que vai acontecer muito no curto prazo. Isso. Então, a gente não quer dar um rating de compra e recomendar compra, e aí daqui a pouco vir... Da mesma maneira que o cara fica frustrado quando ele vê um manter lá e... eu comprei o papel e não sei o quê, e o que eu faço? A gente também, como analista, a gente também tem que ter a responsabilidade de não dar um rating de compra com papel. Né? O papel ainda sem visibilidade de ganho. Né? É óbvio que você tem que comprar na queda, né, quando cai, para vender quando está alto. Isso é assim que você faz dinheiro no mercado financeiro, certo? Mas, assim, a questão do analista é que ele precisa ter visibilidade de um cenário onde esse papel sobe de volta. E essa visibilidade, ainda para os Minas, ainda está complicada. Tá ainda um cenário nebuloso, tá? Por conta desses motivos que eu comentei.